Olha, quando surge o Alviverde, por aqui eu sujo, claro, com mais um vídeo para você. Meu amigo, o grupo do Palmeiras foi sorteado. Palmeiras caiu num grupo aí complicado. Tem gente já até falando que é grupo da morte. Eu sou um deles aí, que acredito que seja o grupo mais difícil dessa Conmebol Libertadores 2024. E Denilson Show também deu a opinião dele sobre esse grupo aí. E você vai ver o que ele falou. Mas antes, dá aquele like aí, que ajuda pra caramba o canal. Tem gente vendo o vídeo e não tá deixando o seu like. Aí não dá, né? Aí o canal não vai ter os vídeos viralizados pra galera. Deixa o seu like aí e manda um comentário aí também. Você concorda com essa avaliação, com essa análise de Denilson Show? Olha só o que ele falou. Mas tem equipes perigosas quando a gente fala em River Plate, Boca Juniors, a tradição. O Boca fez a final com o Fluminense. Dedê, você já tem algum favorito? Loirão, assim, primeiro, eu acompanhei todo o sorteio ontem, belíssimo sorteio por sinal, bastante homenagens lá aos grandes protagonistas sul-americanos. Só que acho que ficou de bom tamanho o sorteio para os times brasileiros. Existia a expectativa do Botafogo cair em algum grupo com um time brasileiro, né? Esse confronto de times brasileiros na Libertadores. Acabou não acontecendo e pela repercussão do sorteio de ontem, por exemplo, a gente viu ali o presidente do Flamengo falando sobre a questão da logística, as finais, a gente está vendo o primeiro grupo, né? O grupo A, que tem aí o Fluminense, o Cerro Porteño do Paraguai, Aliança Lima, Peru e Colo-Colo do Chile. Assim, Colo-Colo é um time tradicional do Chile, o Cerro Porteño também no Paraguai. Eu acho que não é um grupo que tenha tanta dificuldade, o Fluminense nesse caso vai ter tanta dificuldade. O Fluminense acho que tem condições de classificar nesse grupo. E classificar até em primeiro lugar, é isso mesmo. Perdão, Leirão. Eu também achei que foi um grupo tranquilo. Não acredito que o Fluminense vá passar por sobressaltos por aí. Agora, depois sim, vai afunilando, aí a competição muda de figura. Mas para uma primeira fase, o Fluminense tem tudo para se dar bem aí, na minha opinião. Agora, grupo B, a sequência desse sorteio da Libertadores, com o seu São Paulo, junto com o Barcelona de Guayaquil do Equador, o Talleres da Argentina e o Cobresal do Chile. O Cobresal acho que é a segunda vez que joga a Libertadores, né? É uma grande surpresa nessas últimas Libertadores. O Talleres que eu estava vendo ontem também, que já foi um problema para o São Paulo, mas também acho, Loirão, que nesse grupo o São Paulo tem, até pelo elenco que tem, pelo time que tem, também tem condições de se classificar. Tenho dúvidas se conseguiria se classificar em primeiro lugar. Eu sempre acho que adversários argentinos são complicados, não é? Mas o São Paulo tem sim hoje qualidade, tem opções. Vai ter tempo agora para treinar, já que foi eliminado precocemente do estadual. Então, para se preparar muito bem para começar com tudo na Libertadores. Agora, a gente vai para o Grupo C na sequência. O Grêmio aparece como time brasileiro representante do Grupo C, ao lado do tradicional e super vitorioso na Libertadores Estudiantes de La Plata, da Argentina, o The Strongest da Bolívia, Altitude, e o Huachipato do Chile. Complicadinho, né, Leirão? Não é um grupo... Deslocamento. Não é um grupo, assim, tecnicamente falando, não é um grupo tão complicado também para o Grêmio, mas essa questão de altitude... lá, por exemplo, na Bolívia, eu joguei a final da Copa América, por exemplo, na Bolívia, realmente é um jogo difícil, é difícil jogar na altitude, não é frase vazia quando os jogadores... Jogou e o que mais na final da Copa América? Somos campeões, somos campeões. E assim, não é frase vazia quando o jogador fala, quando a imprensa, os jornalistas quando viajam para acompanhar os jogos, realmente é difícil você jogar na altitude, essa questão da logística para esse grupo, o Grêmio pode ter alguma dificuldade, mas tecnicamente falando, acho que o Grêmio também consegue a classificação. Na sequência, apresentamos o Grupo D da Libertadores, que tem LDU do Equador, Júnior Barranquilla da Colômbia, Universitário do Peru e aí o Botafogo, que escapou pelo menos de um confronto brasileiro já na fase de grupos. Mas, a minha opinião, eu não achei simples esse grupo, não. A LDU eu vejo sempre como uma força do continente. E o Júnior Barranquilla é aquele time que pode aprontar alguma coisa. Times colombianos, Loirão, pelo que eu tenho acompanhado durante as últimas Libertadores, enfim, fisicamente são muito bem preparados. Sempre é um jogo muito duro, físico. Então o Botafogo tem que ficar ligado nessa situação. Não acho que são times que vão assustar a equipe do Botafogo. O Botafogo acho que está com uma equipe muito boa, estruturada. Tem uma mescla de jogadores mais jovens, mas tem muitos jogadores experientes. Acho que o Botafogo consegue fazer uma boa fase de grupos. Muito bem, agora seguimos com mais um grupo da Libertadores. É o Grupo E, o grupo do Flamengo, que tem Bolívar, não é? Lá da Bolívia.
o Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. Pegou moleza, eu acho, hein? Acho que o Flamengo pegou uma molezinha. Obviamente... Vai viajar bastante. Obviamente, eu acho que a grande preocupação era, né? Agora já tá concretizado porque o sorteio já aconteceu, era justamente a logística. As viagens longas que dentro dessa Libertadores acontecem para os times brasileiros. Mas volto a falar aqui, sendo repetitivo, em relação à qualidade técnica, o Flamengo é o melhor dos outros 3. Se contarmos em quilometragem que os clubes farão para poder desenvolver essa primeira fase, o que mais vai sofrer, em primeiro lugar, é o Botafogo e depois vem o Flamengo na sequência entre os brasileiros. Agora, o Flamengo é muito respeitado hoje, Sim. É temido na América do Sul. É uma equipe que, quando você olha os reforços e jogadores que vêm de outros países também, como agora o De La Cruz, que fez sucesso no River Plate, que chegou no Flamengo, o próprio Arrascaeta, não é? O Pedro é um jogador também bem celebrado, o Gabigol, claro. Então, quando a gente olha essa configuração toda, o Flamengo é uma equipe para ser respeitada sim, ainda mais com o Tite, que era técnico da seleção brasileira. Ia falar justamente, acrescentar no que você estava falando em relação à qualidade técnica do time do Flamengo, e hoje você olha para o banco de reserva, tem um treinador aí que, poxa, 2 Copas no mundo. Agora o grupo F, grupo do Palmeiras. E temos também Independiente del Valle, do Equador, uma equipe chata de ser enfrentada. O San Lorenzo da Argentina sempre tem uma tradição, uma história, não é? Já ganhou Libertadores. E o Liverpool do Uruguai. O Independiente do Equador, do Del Valle, né, vem se destacando nas últimas temporadas, né? São Lourenço, time argentino. Você falou que os times argentinos sempre são difíceis de ser batidos, são jogos complicados. O fator casa, às vezes, atrapalha bastante, né, pro time visitante. Mas, assim, a mesma análise que você fez em relação ao elenco do Flamengo, acho que pode ser feito da mesma forma com o Palmeiras. O Palmeiras com o Abel Ferreira, ele ganhou uma outra projeção em termos de Libertadores e no ano passado foi osso duro de roer, acabou caindo nos pênaltis, né? Acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo Boca Juniors, mas é uma equipe muito forte e tem tudo para ser bem competente nessa Libertadores. Não sei não, hein, Dê? Porque o Abel já ganhou 2 Brasileirões seguidos, não sei se agora a Libertadores, pelo menos para ele, não vai ser o objetivo principal. Do jeito que ele é competitivo, com certeza vai ser uma das principais competições que ele vai poder disputar. E teremos o Atlético Mineiro também nessa disputa. O Galo está no grupo G da Libertadores. Não trouxe a presidente Leila, ela está com a seleção brasileira em Londres, chefiando a delegação do Brasil. Veio o vice-presidente, o Paulo Boazzi, que geralmente representa o Palmeiras também nesse tipo de evento. E o curioso, o segundo integrante era o Maurício Gagliotti, ex-presidente do Palmeiras, que não tem cargo hoje. É uma intenção do Palmeiras, mas é um cara com experiência em bastidores de Conmebol, de reforçar a importância de trabalhar os bastidores. Palmeiras trouxe alguém, junto com o vice Paulo Boazzi, que conhece os caminhos da competição, os caminhos da Conmebol, as pessoas certas para conversar. Palmeiras preocupado com bastidores. E algo curioso, né, Roberta? O Botafogo não só anunciou um jogador durante o sorteio, como esse jogador estava no sorteio. Eu nunca vi um atleta anunciado passeando entre os dirigentes no sorteio, que é o Oscar Romero, o irmão gêmeo do Ángel Romero do Corinthians, que estava lá com camisa do Botafogo embaixo do braço, gente finíssima. Sim. E também bateu um papo com a gente. Verdade, ele que foi uma oportunidade de mercado também. Isso. Do Botafogo, porque estava livre. Bruno, Mari. A gente tem na tela também a parte da bufunfa, né, dupla, porque aí é a premiação da Conmebol Libertadores que teremos, então, alguns ajustes. A vitória na fase de grupos vale, então, $330 mil. Passando aí na fase de grupos, 3 milhões. Nas oitavas, isso tudo em dólares, tá? Oitavas, 1,25 milhões. Quartas, 1,7. Semis, 2,3. O vice-campeão leva $7 milhões e o campeão leva $23 milhões. E ainda, a Libertadores Feminina teve um aumento. Então, no total, a competição premia 3,65 milhões. É a equipe aí que for passando e chegando até a decisão. Nesses dias de sorteio, a gente fica, claro, esperando aquele momento do grupo da morte, do time que vai dar aquele sorriso, que não quer sorrir, mas que, yes, se eu pudesse ter montado ali, teria sido mais ou menos assim. Quem que saiu com cada um desses sentimentos? Eu acho que o grupo do Grêmio não é nada legal. Tem história, tem rivalidade, como disse, né, o presidente Alberto Guerra. Estudiantes é barra pesada, mas eu acho assim, eu acho que as dificuldades vão surgindo no dia a dia, né? Que às vezes tem um time que não está bem no campeonato local
E aí ele começa a usar a característica da competição para ser muito bem em casa. É a declaração hoje do Colo-Colo, né? Dos dirigentes do Colo-Colo. O grupo é muito difícil, a gente precisa ser muito forte como local. E é o grupo do Fluminense, que é um grupo, para mim, acessível. O outro grupo, o H, é chatíssimo, o grupo do River. Porque tem o melhor paraguaio de longe, tem o Libertad que está jogando muito bem. Tem toda uma rivalidade local entre River e Nacional, que é só atravessar o Rio. É um grupo chato isso. Só atravessar o River. Ir para o Nacional atravessar o River. Exato. Seria interessante para ele. Mas não dá para falar que tenha sido tão caudaloso, falando no Rio, né? Tão caudaloso assim, né, Mariana? Exatamente. E você, Mari? Vai passar muito também as avaliações pelas viagens, né? Pelos deslocamentos, altitude, enfim. A maneira como o sorteio, ele se desenhou para o Botafogo numa possibilidade de um grupo mais difícil, numa possibilidade de enfrentar o brasileiro justamente porque vem, né, dessa pré-Libertadores. Eu acho que ficou ali até que bom. Né, pensando assim, enfrentou a LDU, foi um jogo difícil, mas numa temporada em que o Botafogo ele não deu tanta importância para a Sul-Americana, né, no ano passado. Então, foram 2 empates. Sim. Empatar na altitude é uma coisa importante, mas o Botafogo não se pagou quando recebeu a LDU. Então, acho que pensando na expectativa do Botafogo, acho que é um grupo acessível também. Aí, o Zupac e a Roberta, não sei o que eles acompanharam ali nos bastidores também, mas a minha sensação é a seguinte, quando a gente bate o olho e fala não tem grupo da morte. Sabe por que não tem grupo da morte? Porque os brasileiros são muito melhores que os outros. Tanto que a gente cogitava, como você está destacando, né, Mário? O que seria um grupo da morte? O Botafogo caiu em um grupo de brasileiro. É o que aconteceu ano passado. Quando o Galo caiu no grupo do Furacão. Isso. Ou eventualmente o Atlético, que estava no pote 2, cair no pote do River. Sim. Isso. Sem essas combinações, esses 2 casos não aconteceram, a gente olha e fala assim, não tem grupo da morte. Podemos ter os 7 brasileiros numas oitavas de... Agora... É que eu acho o Estudiantes muito complicado. Não, eu acho que nesse sentido o grupo do Grêmio, ele é o mais difícil. Também me parece o mais difícil. Agora, eu estava lendo no Olé hoje, para eles tem grupo da morte ali. Eles estavam falando que claramente o grupo da morte é o grupo do Palmeiras. Porque a visão deles é a do torcedor do São Lourenço, que vai ter que jogar contra o Palmeiras e vai ter que jogar contra o Independente Del Valle, Zupac. Sim. Não, é isso. A questão do grupo da morte depende de quem vai morrer, né? Então, assim, no grupo da morte citado pelos colegas do Olé, de fato, o São Lourenço ele é a terceira força do grupo. E aí não estou falando em tradição, porque ele tem uma Libertadores, o Del Valle não tem. Mas o Del Valle tem se colocado no cenário continental. É claro que o Palmeiras é favorito, mas o Del Valle vem se colocando no cenário continental à frente do São Lourenço. Embora o Del Valle também viva um período de transformação. Transformações recentes nas comissões técnicas, agora assumiu o Javier Gandolfi, que fez um trabalho muito bom no Tadieres na última temporada, e o Del Valle vem trocando bastante de técnico, seja porque os trabalhos não funcionaram, seja porque funcionaram e seus técnicos foram cobiçados. O Martim Anselmi, que fazia um trabalho jovem, né, ex-auxiliar do Miguel Ramírez, que fazia um trabalho interessante, está no Cruz Azul do México, mas o Del Valle vem, e como é um clube formador, ele vende muito, e o elenco troca muito também, mas é um clube de metodologia estabelecida, então é um adversário muito complicado para o São Lourenço. Eu tenho uma curiosidade sobre o Palmeiras e Del Valle no encontro, pela maneira de jogar futebol. E o Palmeiras encontrou com o Del Valle em uma das últimas Libertadores e atropelou o Del Valle no Brasil, ia falar aqui, né? Atropelou o Del Valle no Brasil e foi o primeiro time brasileiro a ganhar do Del Valle fora. A maneira mais fluida que o Del Valle joga, o Palmeiras adora armar a arapuca ali. Então é um encaixe ruim para os equatorianos e costumeiramente bom para o time do Abel. É um grupo equilibrado, eu até falava mais cedo no F360, esse grupo tem uma particularidade que é um encontro de 2 das maiores joias do futebol sul-americano para as próximas décadas. 2 jogadores já vendidos, 2 adolescentes já vendidos. O Endrick, já vendido ao Real Madrid, e o Kendry Páez, um projeto de craque do futebol equatoriano, de 16 anos de idade, já titular da seleção do Equador com essa idade, já vendido ao Chelsea, vai só em 2025 ao Chelsea pela questão de idade. Então essas 2 joias vão se encontrar. É um grupo equilibrado. E eu acho o grupo do São Paulo bem traiçoeiro também. Você falando aí, né, que lá fora falaram sobre esse grupo da morte, e a gente viu também adversário do Flamengo, né, comemorando estar no grupo do Flamengo. Pato Rodrigues, ex-Santos, comemorou, vamos para o Rio de Janeiro.
é palmeirense. O Denilson Show dando aí o palpite dele sobre esse grupo do Palmeiras. Grupo aí com Independente Del Valle, São Lourenço e o Liverpool. O bicho pegando no grupo do Palmeiras aí, só tem cobra criada aí nesse grupo aí. Tem time argentino, tem Uruguai, equatoriano, ou seja, os países mais fortes aí da América do Sul estão nesse grupo do Palmeiras. Os times com os países de maior coeficiente hoje em dia, fora o próprio país do Palmeiras, que é o Brasil, estão aí, né? Brasil, Argentina, Equador e o Uruguai também aí nesse grupo aí. Talvez o Uruguai, podemos dizer até que não fosse, né? Talvez não entre os 4, porque tem a Colômbia aí que de repente é forte. Mas o Uruguai está na confusão aí dos 5, pelo menos, né? Até porque o Nacional e o Peñarol estão sempre aí, né? O que você achou dessa análise aí do Denilson? Você concorda com ele? Você acha que é desse jeito aí mesmo? As dificuldades se apresentando para o Verdão nesse ano, depois de tantas fases de grupos que tivemos recentemente, onde todo mundo apontava que o Palmeiras estava num grupo fácil. Dessa vez, nesse ano, o Palmeiras cai num grupo complicado. E olha que é o campeão brasileiro. E foi sorteado um grupo complicado como esse aí. Vamos lá, vamos pra cima. Venha quem vier. É o maior do Brasil. Não temos medo de ninguém. Vamos lá. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, que pode ser um desses aí, ó. Avante palestra!